Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje é nossa lição de sábado, a lição número 11, Ananias e Safira. Os nossos versículos em destaque dessa semana se encontram lá em Atos 5, do 1 ao 11. Na lição de hoje nós vemos ali no quadrinho uma mãe dando ao seu filho uma moeda para ele, uma moeda para Deus, para ele entregar para Deus. E então ele deixa cair uma moeda no bueiro e ele diz que a moeda que caiu é a moeda de Deus e não a moeda dele. E por que a moeda de Deus e não a moeda dele? Por que ele falou que aquela era a moeda de Deus, sendo que as duas moedas eram iguais? Por que ele não colocou Deus em primeiro lugar e não falou que a moeda que caiu no bueiro era a moeda dele e não a de Deus? Por que será que ele estava tão apegado àquela moeda? Na lição dessa semana, a gente também vai ver a história de um casal que estava muito apegado ao dinheiro. Eles usaram o conceito primeiro eu, depois Deus. Com certeza você já deve ter ouvido a história de Ananias e Safira. Você já deve ter lido o relato em algum momento, porque essa história chama muita atenção pela forma como eles tentaram enganar a Deus. E muitas pessoas, infelizmente, usam esses versículos de uma forma totalmente distorcida, tiram de fora do contexto, para poder dizer que nós devemos dar tudo o que temos para a igreja, porque senão o nosso castigo será a mesma coisa do que Ananias e Safira. Porém, é importante se atentar em alguns detalhes dessa história. O erro deles não foi necessariamente eles não terem entregado tudo aos discípulos, mas sim eles terem feito um compromisso e depois terem tentado enganar a Deus e aos discípulos. E a gente vai entender mais essa história durante essa semana. É importante destacar aqui que os primeiros cristãos, eles estavam sendo perseguidos e o inimigo, apesar de não conseguir destruir os cristãos de fora para dentro, ele tentou se infiltrar, plantando mentiras no coração de Ananias e Safira. E assim ele poderia agir dentro da igreja, dentro daquele grupo de cristãos. Durante essa semana a gente vai entender mais sobre isso, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para receber os vídeos diários aqui da lição. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela lição dessa semana, pedimos a Ti que nos dê sabedoria para entender, compreender e colocar em prática os Seus ensinos. Em nome de Jesus, amém. E é isso, espero você na lição de amanhã, a lição de domingo.